Salve, Corinthians! Sejam bem-vindos, meu nome é Davi Jorge e esse é o Tríplice Invicto, seu canal de história do Corinthians. Hoje a gente vai debater um pouco, espero que de forma breve, sobre a verdadeira vocação do Corinthians. O Corinthians, ele se destacou ao longo do tempo, desde o seu início, como mais do que um clube, mais do que esporte, mais do que bola rolando, mais do que títulos, mais do que torcida. O Corinthians é a voz daqueles que, pela sociedade que a gente vive, ganham pouco. O Corinthians, ele é a voz dos excluídos, dos que não têm onde morar, dos que dependem muitas vezes de ajuda dos outros. O Corinthians, ele é aquilo que dá alma, que dá vida para a vida de muita gente. E muitos vão menosprezar, dizer que é bobagem, mas são justamente aqueles que não entendem, nunca vão entender isso. O que é ser Corinthians? O que é ser a resistência? O que é ser popular de verdade? E nisso, eu não tô de cofia à toa. A gente vê hoje uma sociedade dividida em que muitos fazem vista grossa para um genocídio em curso, algo que está acontecendo e sendo noticiado. E como disse Dwight Eisenhower, filmem tudo, gravem tudo. Porque no futuro algum canalha vai dizer que isso não aconteceu. Isso que está acontecendo hoje, muita gente, inclusive da torcida do Corinthians, como apesar de ser popular não quer dizer que seja perfeita, fazem de conta que aquilo é normal, que eles começaram, mas na verdade não. Os palestinos viviam em paz com cristãos e judeus ali na região do que outrora foi chamado de Levante, de forma pacífica, de forma normal. Eram as pessoas que viviam ali há muito tempo, há muito tempo, há pelo menos 1000 anos. E aquele povo que morava ali desde quando se chamava Filístia, desde quando uma parcela daquela região foi exilada e nunca mais voltou. Até 1948, quando o mandato britânico, que é quem tinha interesse naquela região na época, fez um acordo, entregou aquela região para quem não a detinha. Eu digo isso com convicção porque quem foi para lá nunca morou lá, nem seus antepassados, nem nada disso. Foram judeus europeus que foram para uma terra que nunca foi deles. E eles foram com o intuito de tomar posse de algo que não era da Inglaterra para dar para eles, nem era deles para tomar. E isso começou em 1948, não em 7 de outubro de 23, tá? E muitos que ainda se atêm a esse argumento fraco não devem saber que Israel libertou reféns que estavam presos sob a custódia, sob tortura, né? Há 20 anos. Gente que estava presa há 20 anos. Então isso não começou em 2023. Não mesmo. E quando você é um país pacífico, muitas vezes você não precisa de um exército. Só que os invasores,
aproveitaram-se disso, aproveitaram-se uma conveniência do tempo que os fez tomar um lugar que tava fácil, porque aquele povo não tinha exército, não tem até hoje. E aí quando um grupo que inicialmente era um grupo diplomático, um grupo que visava conversar, assim como foi a OLP de Yasser Arafat, esse povo teve seu líder assassinado e a partir disso eles mudaram a forma de agir. A ONU delibera que todos os territórios têm direito à autodefesa. Então, o grupo que hoje se diz terrorista, na verdade, é uma reação ao terrorismo imperialista. Eu me refiro não só aos Estados Unidos, como ao próprio Israel. E a Grã-Bretanha, que no caso iniciou essa confusão toda. Só que aí, muita gente hoje usa esse argumento. Por que eu tô falando tudo isso? Porque além de eu achar que esporte é história, esporte é cidadania, esporte é cultura, eu acho que quanto mais debates desse tipo houverem, mais a verdade vai atingir as pessoas. E mais elas vão ver que, na verdade, muito do que elas acreditam é o que a TV ocidental conta. E o que a TV ocidental conta não se escreve, sabe? Porque além deles escreverem aquilo que é de interesse deles, sempre foi do interesse do imperialismo norte-americano ter um que se chama cabeça de ponte, ou seja, é um país que serve de invasor, como propriamente é, de uma região que não é sua. Isso significa controle, principalmente num lugar onde há muito petróleo. Então, assim, quem acredita que as preocupações norte-americanas no mundo são democráticas, eles oferecem democracia dentro do seu território, para seu próprio povo. Para os países onde eles invadem, saqueiam, destroem, eles não pensam nisso. Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas existem dois tipos de pessoas no mundo. Os que acreditam que todos são iguais e os que se acreditam melhores que os outros. Quem você acha que está no controle do mundo agora? Os que acreditam que todos são iguais? Ou os que se acham superiores aos outros? Então eu venho debater um assunto que eu vejo muita gente falando sem saber e aproveitando o ensejo de outros canais que também dão a cara a bater sobre esse assunto. Eu resolvi me pronunciar porque eu vejo uma humanidade que não é humana. Eu vejo muita gente que dá risada de sofrimento dos outros porque justamente ele acha que são inferiores e não merecem respeito, não merecem dignidade. E a gente não precisa ir tão longe. A gente vive num país extremamente racista, extremamente homofóbico, extremamente mesquinho do ponto de vista em que aqueles que têm direitos querem roubar os direitos dos que só têm isso para se manter vivo, para se manter atuante politicamente, para se manter relevante enquanto povo, enquanto grupo, enquanto minoria. Então a gente vive principalmente no Brasil um momento em que as redes sociais, a internet,
Aparentemente chegou antes que a gente se alfabetizasse. Antes que a gente, eu digo, a média nacional. Eu vejo muita gente tirando direito, desde coisas pequenas quanto o lugar do idoso, lugar da gestante, no ônibus, até casos mais sérios, casos em que desvia-se verba da saúde para pessoas que precisam de um sistema público de saúde, que é um direito conquistado a duras penas e que muitos adorariam destruir. A gente vive num país que infelizmente tem um Congresso que só pensa no seu próprio interesse, legislam para si próprios. Se puderem aumentar seu salário em 480 milhões de vezes, eles aumentam, mas o nosso sempre é o mínimo, que já é um direito que não é respeitado na Constituição, porque procurem a respeito do que é o DIEESE e do que é o salário real. O salário real é 5 vezes mais do que o salário mínimo. E por que que isso tudo acontece? Um canal que eu sigo e admiro bastante, Kaká Catalão, eu discordo dele nesse ponto, em que ele diz que a social-democracia é o melhor que a gente tem. O melhor que a gente tem para quem? Para quem faz parte do clubinho da social-democracia, com certeza. Para quem faz parte da elite, aqueles em quem a sociedade burguesa se movimenta e protege os seus interesses. É como se os pobres fossem propriedade de uma parcela ínfima da população que não os vê como iguais, os vê como mão de obra barata. E quando você vê alguém como inferior, seja no Brasil, seja em Israel, seja na Europa, seja na Palestina, seja onde for, você vai explorar essas pessoas. É para isso que existe esse tipo de conduta, esse tipo de vício, eu vou dizer assim, que certa parte da humanidade resiste em soltar, que é justamente o de que a gente está em 2025. Por que que a gente ainda nega direitos básicos a pessoas que só têm a vontade, a ânsia de existir? Por que que a gente tem tanta matança por parte do Estado? Por que que a gente tem tanta impunidade por parte das elites? Por que que a gente tem tanta negociata, tanto conluio, tanta politicagem? Mas as pessoas que poderiam fazer alguma coisa para ajudar as outras não fazem nada. Se elas fizerem alguma coisa para atrapalhar. Então o que eu venho dizer aqui é justamente isso. O Corinthians dá esperança a quem tem pouco. O Corinthians se tornou tão grande, tão relevante justamente porque ele não é um clube de futebol apenas. Ele, além de ser uma filosofia de vida, uma espécie de fé, o Corinthians é a voz daqueles que foram silenciados pelo sistema. O Corinthians, ele é simplesmente a tábua de salvação daqueles que não tem bots, entende? Então, assim, quando você vê alguém que olha muito pro desempenho esportivo e de certa forma tenta negar ou tenta silenciar o desempenho social e político que o Corinthians tem, é justamente porque ela é do time de pessoas que, além de não deverem torcer para um time popular, elas visam calar, silenciar pessoas que, na verdade, têm direito à voz, sempre tiveram e sempre vão ter. Então, assim, esse silenciamento, esse desvio de foco, o Corinthians é o que é porque, além de ser um clube de operários,
fundado inclusive por um fundador indígena quilombola, ele é um clube que sempre, sempre visou a emancipação popular. E isso não sou eu que digo. Tem um livro ali, Lourenço de Aféria. Lourenço de Aféria é o maior escritor sobre a história do Corinthians e eu gostaria muito de trazer essa história na íntegra um dia. E ele dizia que o Corinthians é a manifestação do anseio popular por emancipação. Não só ele disse alguma coisa nesse sentido. Inácio de Loyola Brandão fez uma crônica maravilhosa sobre os descamisados e os marajás. Quem são os descamisados e quem são os marajás? Procurem isso, procurem essa informação e até posso trazer um dia esse texto, ler ele na íntegra, porque ele é muito importante, muito bonito pra ficar na estante, sabe? Pra ficar empoeirando. Então a ideia desse canal, a ideia de vir aqui mostrar a cara e dizer o que. Não só o que eu acho, mas o que eu aprendi. Tanto em observação empírica da vida, quanto da própria reflexão que algum sábio filósofo disse que é a mais nobre das artes, mais nobre forma de ganhar conhecimento. A gente reflete muito pouco sobre os outros, sobre aqueles que precisam. A gente vive num sistema que fomenta a competição sem fim, a competição exacerbada, a competição acima de tudo. E eu vejo isso não só no mercado de trabalho, eu vejo isso até entre irmãos. E é triste demais ver isso, porque a gente tá competindo por quê? O que eu gosto do futebol, o que eu gosto do esporte, seja ele qual for, é justamente tirar um ímpeto de guerra que o ser humano sempre teve e transformar em algo mais nobre. O esporte, ele não visa a aniquilação do outro. Ele visa saber, olha, quem se dá melhor nessa competição. Aí é saudável. Mas quando você vê gente que tem pouco e fica disputando por migalhas, é triste. É triste ver que a gente evoluiu pra isso, sabe? A gente tá num universo sem saber direito por quê, sem saber direito pra onde vai depois. E ninguém reflete sobre isso, sobre por que essa competição toda, porque essa falta de noção, de tato entre pessoas da mesma classe. Quando você compete com alguém que é da classe superior, além de ser mais difícil, mas é compreensível, porque você disputa com eles o mesmo planeta e eles não querem a parte que todos têm direito. Na verdade, eles querem tirar de todos para que só eles tenham. Então, nesse ponto, é interessante ressaltar que eles aprenderam a manejar as pessoas de forma a iludi-las de que todas elas vão ficar ricas. Basta trabalhar, sei lá, 14 horas, 16 horas e tal, e não é bem assim. Quando você entende que o salário que uma pessoa normal recebe não é o mesmo salário que uma pessoa da elite recebe. É como se o salário que uma pessoa normal recebe, ela teria que ser imortal para chegar numa parcela daquilo que um bilionário tem, entende? Então, assim, quanto mais esse tipo de conhecimento, quanto mais esse tipo de assunto for debatido, acho que mais fácil as pessoas vão entender que
a riqueza, ela deveria ser repartida para todos. E assim, eu não falo no sentido de que, fulano abriu, sei lá, uma página, alguma coisa assim, começou a monetizar e tal. Isso é uma coisa, eu tô falando da elite. A elite não tem como a gente chegar perto dela. A gente nem sabe onde eles moram, a gente nem sabe quem são. E na verdade são eles que estão por trás do Estado. E são eles que manejam os partidos de modo a ganhar incentivo, isenções. É só ver o que aconteceu aí na questão da bancos, bets e bilionários. Eles usam todo um espectro político para fazer lobby para eles. Então, assim, se você que é pobre não entender isso, você vai sempre ser refém de uma ilusão. De que, um dia eu vou ser bilionário também, então eu não quero pagar imposto. Só que você ainda é pobre, depende desse imposto para N coisas, para N serviços básicos que podem deixar de existir justamente porque a ganância de uma parte da população não compreende que a sociedade é composta por todos. Eles acham que ainda estão, por exemplo, na democracia ateniense, em que só uma parte da população era cidadão. Todos os outros eram mulheres e escravos. E não tinham direito nem a voto, nem a nada. Então, assim, quando a gente fala que existem dois tipos de pessoas, as que acreditam que todos são iguais e as que acreditam que não, essas que acreditam que são melhores do que os outros, elas não têm limites. E eu digo isso no sentido amplo. Isso também tem a ver com clubes, com toda toda uma classe que a gente não sabe os locais que frequenta, os hábitos que tem, toda a ostentação para fazer jus a um nome. Então, quando a gente fala que o Corinthians é um clube popular, eu não tô dizendo que, nossa, ele é o mais progressista de todos, ele é ilibado, ele é perfeito. Não. Na verdade, o Corinthians é um clube em disputa, em que uma parte pequena da população tomou conta do que hoje chamamos de Parque São Jorge, quando ainda ele nem existia. Quer dizer, existia, mas não era do nosso controle. Ele pertencia a outros donos. Eu digo no sentido de que quando ainda construímos a Ponte Grande, o estádio da Ponte Grande, ali começou a ter uma certa revolução dentro daquilo que já era revolucionário, ou seja, existiu uma contra-revolução. Quando Lourenço de Afera disse que o Corinthians é a manifestação do anseio popular por emancipação, é justamente isso. O Corinthians foi criado por operários, para operários, só que uma parte da elite paulistana viu ali um filão, porque o Corinthians sempre teve muita torcida, o Corinthians sempre teve muito apelo popular. E aí eles começaram a se infiltrar. E eu não tô falando de anos 80, não, tô falando de anos 1919, 1917, por aí. É quando certos nomes da elite paulistana começam a frequentar, começam a se aliar, a fazer dali o seu clubinho. Então tudo que essa parte da população toca passa a existir em prol dela. E é por isso que hoje a gente vê muita gente que, assim como foi dito anteriormente, que o Congresso brasileiro tá ali só para ver seus próprios interesses,
a política do Parque São Jorge não é diferente. Eu não digo só quem é conselheiro, tal, tal. É, é algo meio que endêmico ali, entendeu? Você tem que entender que ali eles dificultam a sua entrada. Eu percebi isso quando uma vez eu passei lá na frente e quis conhecer e tal, e eu só queria ver a estátua do Neco. Fica um pouco depois da catraca. E por não ser associado, eu não podia entrar. Hoje que eu entendo que, tá, se me fecham a catraca, eu dou um jeito de entrar, ou seja, eu dou um jeito de me associar, só que eu ainda não posso, entende? Então, assim, é como se fosse um ambiente restrito. E não é que eu esteja dizendo que é assim porque me impediram a entrada. Na verdade, não. Teve recentemente um bacana lá dentro que disse que o Corinthians é do associado. E não é verdade, porque o associado, ele tem o direito de entrar no clube a hora que ele quiser, usar as instalações e tudo. Só que o Corinthians não é o Parque São Jorge. Não é o Parque São Jorge Esporte Clube. Entende? Tipo, é pensar pequeno. E normalmente a elite, principalmente a paulistana, mas a brasileira como um todo, ela pensa pequeno. A elite, de certa forma, ela acha que ela consegue mais lucro mantendo o país agrário, mantendo o país dominado por ela nos rincões do Brasil, nos interiores do Brasil, do que industrializá-lo. Isso é uma coisa que pouca gente entende sobre a elite brasileira, que assim, ela faz de conta que o Brasil é dela, que o Brasil é uma propriedade dela, e ela também age assim no Parque São Jorge. E olha que o Parque São Jorge ainda tem como você se associar e votar e tal. Tem alguns clubes aí como o que tem estádio no Morumbi, ele nem votar você consegue. Então, assim, pelo menos no Corinthians, se você se associar depois de 5 anos, você consegue votar. Então já é um começo de falar, ó, gente, acho que o caminho pra gente ter um clube maior e mais efetivo, além de projetos novos como o da Safiel, é justamente a gente se associar. E é por isso também que eu quis fazer esse vídeo, porque assim, muita gente vai achar que é bobeira, que não precisa, tal, mas assim, se você tem um pouco de consciência de quem está lá dentro, você vai querer pelo menos entrar para fazer a diferença lá. Isso é uma coisa que eu pretendo com esse canal, de ter a minha autonomia para conseguir me bancar e fazer por onde é, exercer essa cidadania corintiana que é negada a muita gente. Vamos dizer assim, pro frequentador médio, pro associado, eles acham que só é torcedor quem compra camisa, quem compra ingresso, quem compra. Só que não é assim. Eu vou dizer uma coisa. Uma vez, passando aqui na rua da região, eu passei e eu vi dois mendigos conversando. Eis que um deles falou: Cara, eu consegui assistir na TV do bar o Corinthians meter 5-0 no São Paulo. Eu até chorei. E cara, se você acha que esse cidadão, que muitos acham que não é cidadão, não é torcedor de verdade, você não entendeu nada sobre o que é Corinthians. E muitos daqueles que estão lá no Parque São Jorge têm essa mentalidade tacanha, essa mentalidade pequena de que é só uma parcela pequena da população é torcedor de verdade, todos os outros vão no oba-oba.
Não, cara, eu acho que assim, tem torcedor no Brasil inteiro, corintiano, que gostaria muito de frequentar, de conhecer, de fazer parte, só que não consegue. Eu vou dizer pra você que esse cidadão não é torcedor, só porque ele mora longe e tal e tal. Então, assim, a ideia do canal também é trazer esse conhecimento, esses livros, essa parte que é toda do Corinthians, toda essa difundir esse conhecimento pra gente que não sabe direito o que é Corinthians. Porque assim, existe também dois tipos de ignorante. O que sabe que é e o que acha que não é. O que sabe que é, ele é ávido por saber tudo aquilo que já passou, tudo aquilo que já aconteceu, toda a nossa história, para entender melhor e chegar a um novo consenso. Mas tem muitos que acham que, o que já passou, eu quero saber do agora e tal. Então, além de estar usando a cofia, lenço de resistência palestino, além de estar falando em nome de todos aqueles que passam necessidade, porque cada um sabe de si e quem me conhece sabe mais ou menos a minha caminhada, a minha trajetória, e sabe toda a dificuldade que eu tive para chegar aqui. Eu poderia me arrogar e falar: "Não, isso daqui é meu, eu vou guardar para mim", como muita gente lá no Corinthians faz. Tem gente que quer concentrar a história do Corinthians para si. Só que eu sempre fui um compartilhador. Sempre fui um cara que gosta de falar para as pessoas: ó, tal coisa aconteceu, tal foi assim. Vamos relembrar aqueles que já passaram, vamos honrar aqueles que já morreram. Sabe por quê? O Corinthians não nasceu como muitos dizem, em 1990. Eu nasci em 90. O Corinthians é de 1910. E todo esse tempo que ele acumulou, cheio de glória, cheio de história, cheio de títulos também, o Corinthians não se resume a isso. E é isso que muita gente que não é corintiana se morde de ódio, entendeu? Porque o clube deles é um coadjuvante perto do Corinthians. O Corinthians é grande justamente porque ele, além de ser, como disse Menotti Del Pitta, um fenômeno sociológico que deve ser estudado em profundidade, todos esses livros eles devem ser de conhecimento público porque eles são essa espécie de profecia do Menotti, que o Corinthians ele não é um clube cujos seus livros são sobre almanaques de títulos e tal, são também. Só que o Corinthians é o primeiro clube da capital a inscrever um negro no campeonato. Teve um fundador é, indígena, quilombola. O Corinthians conseguiu segurar essa bandeira quando ela ainda era proibida pela ditadura do Estado Novo. O Corinthians conseguiu passar em outra ditadura e combatê-la efetivamente dessa vez, não só simbolicamente com essa questão da bandeira, mas efetivamente foi feito um movimento político chamado Democracia Corintiana que visava justamente isso que eu estou tentando fazer agora, esclarecer a população de que, olha, as coisas são como são, ou elas estão como estão. Tudo sempre pode mudar, tudo sempre pode ser revertido, tudo sempre pode ser alterado. O curso da história pode estar eventualmente nas mãos das elites, mas quem muda a história de fato é o povo. É aquele que muitas vezes você olha na rua e torce o nariz,
porque ele tá sujo, tá em estado de rua. Então, assim, o Corinthians, ele justamente empodera essas pessoas. E eu entendi isso quando eu ouvi aqueles mendigos conversando. Entendi o que que eram os descamisados e os marajás. Entendi o que era democracia de verdade. Democracia, pouca gente entende isso, mas democracia de verdade só é a popular. E muitos também torcem o nariz pra isso, mas uma coisa é certa: num país que mata sua própria população, alegando proteger a mesma população, não fecha, não faz sentido. Simplesmente não tem sentido lógico. E boa parte do uso de força do Estado sempre foi feito para justamente conter rebeliões populares. Recentemente lançaram também o filme da Revolta dos Malês. É interessante saber que teve um movimento de insurgência enquanto o Brasil vivia uma escravidão. E só de pensar isso, que nós vivemos uma época não, por mais ou menos uns 400 anos. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão oficialmente. Então, pensa todo o impacto que isso teve na psique da população. Todo o racismo que a gente pode eventualmente herdar de nossas próprias famílias, ele vem justamente na forma como o Estado trata seus pobres. E se o Estado acha que seus pobres são simples massa de manobra, mão de obra escravizada, mão de obra barata, enfim, ele é um país que não é livre de verdade, porque só é livre de verdade quando todos estão livres. Se existe uma parte da população que é esmagada pela outra, a gente não é livre. A gente vive, na verdade, um estado de exceção. E a gente vive esse estado de exceção desde muito tempo, acho que desde que o pessoal lá da Europa veio pra cá saquear, destruir, enfim, N coisas. Então, assim, se você compreende o que eu tô falando, você tem uma consciência que pode, que se não é do seu domínio, pode pelo menos vir a aflorar. Mas se tudo isso que eu tô falando tá te indignando, e se só o fato de eu estar usando uma cofia em respeito a um povo que tá sofrendo um genocídio, faz um favor, sai do canal. Eu não quero gente reacionária assistindo, porque assim, o Corinthians é popular. Se você acha que uma parte da população não tem direito à cidadania, pode sair. Eu faço questão porque eu quero que o canal atinja pessoas que queiram aprender. Se você parte desse princípio, você não quer. Você quer, na verdade, exigir para si um direito sobre os outros que você não tem. E quando eu digo isso de coração. Pode sair porque eu quero pessoas verdadeiramente humanas aqui. Se pra você tá tudo legal que tá acontecendo um genocídio na Palestina, eu digo, enquanto houver bomba caindo em hospital, na cabeça de criança, por mera cobiça sobre territórios que não lhes pertencem, ninguém é livre. Ninguém tá livre disso acontecer, inclusive no Brasil.
as pressões que os Estados Unidos vêm fazendo contra a gente, muitos podem achar que é referente só ao espectro político e tal, não sei o quê. O Brasil tem terra rara, o Brasil tem riquezas minerais que muitos países não têm, questão de reservas, de jazidas, de muita coisa que outros países não têm. E eles se acham ainda, em pleno 2025, no direito de vir aqui saquear. E se for preciso matar para isso, eles vão fazer isso. Então, se você que mora num país terceiro mundista, ou seja, um país em desenvolvimento, toda vez que algum país terceiro mundista em desenvolvimento tenta realmente atingir patamares maiores, como aconteceu na Líbia, Síria, como acontece esse tipo de destruição, de devassa por países que dizem que somos democráticos e tal e tal. Se você em plano 2025 não entender isso, você vai acabar amando aqueles que vão destruir tudo que você conhece e ainda vai dizer obrigado. Quando eu digo que o Brasil é um país colonizado, ainda, a gente só trocou de mão. Saímos do controle europeu para o controle norte-americano. E se você não entendeu isso ainda, cuidado, porque isso que eu tô trazendo aqui, eu vejo comentários de gente pedindo, vem, tio Sam, vem civilizar a gente. Só que, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, olha o que vocês estão falando, olha o que vocês estão pedindo. Vocês vão trazer o inferno pra cima de nós por tudo aquilo que você assistiu na TV. Tudo aquilo que você viu, e o cinema norte-americano, que na verdade é bem comercial, não é um cinema de arte, não é um cinema que se pretende denunciar as mazelas do mundo, na verdade só é tudo propaganda. Todo filme norte-americano é propaganda. Então, assim, se você aceita sem questionar toda a propaganda que chega, você vai comprar qualquer coisa. E tudo isso que eu tô dizendo tem a ver com o fato do Corinthians ser o clube mais brasileiro. Toda brasilidade, toda a cultura brasileira pode ser resumida numa coisa só, que é o Corinthians. O Corinthians, além de ser a voz dos excluídos, como disse Machado de Assis, há dois Brasis, o Brasil real e o oficial, onde o Brasil real é bom e revela os melhores costumes. O Brasil oficial é caricato e grotesco. E é desse Brasil oficial que eu venho condenando o vídeo todo. E é desse Brasil real que eu venho exaltando. Se a gente não tiver noção da riqueza da nossa história, da nossa cultura, e de que ela não se resume à música de gravadora, que normalmente são quase todas norte-americanas, e a emissoras de TV de ponta ou não, que na verdade estão sempre advogando seus próprios interesses, a gente vai achar que a gente é um bando de primatas, quando na verdade a gente é um dos países mais ricos do mundo na questão cultural. E o potencial que o Brasil tem de se destacar desperta a cobiça de muitos outros. Então, assim, se você é brasileiro, mas não gosta do Brasil, não torça pro Corinthians. Porque o Corinthians, além de ser o clube mais brasileiro, como diz o hino, o Corinthians é
a emancipação desse povo. Eu sempre digo que o Corinthians é a síntese do proletariado. Temos a tese, a elite é a antítese e o Corinthians é a síntese. Quando eu digo isso, quem tem um pouco mais de conhecimento vai saber do que eu tô falando. Quem talvez não entenda direito, precisa saber que o Corinthians ele é a revolução popular que deu certo. No âmbito esportivo, mas também no social. E quando eu digo isso, eu digo pra valer. O Corinthians ele é um dos poucos que conseguiu levar o pobre brasileiro pro topo do mundo. E se você consegue entender isso, você é corintiano de verdade. Enfim, esse foi o Afinal que é Corinthians, número 1. E em breve vai ter novidade aqui no canal. Deixa eu pegar aqui. Conversei essa semana com o camarada Chris Watney, um rapaz londrino que documentou a história do Corinthians Casuals. E ele me autorizou a ler esse livro na íntegra. Eu vou começar com ele. Corinthians, a mais bela história do futebol mundial. Para que a gente entenda quais são as nossas raízes, quais são... qual é a nossa alma, enquanto não só agremiação esportiva, mas enquanto movimento popular. Fica comigo, adiciona, curte, se inscreva. Para mim que tô começando é importante. E se puder, compartilha que muita gente pode se interessar. Essa semana eu começo. Ativa o sininho que é sucesso. Para mim é uma grande honra estar aqui. Eu demorei muito para criar coragem para fazer isso, porque eu sempre fui muito reservado e sempre gostei muito do meu anonimato, mas eu cheguei num ponto em que é independência ou morte, sabe? É um ímpeto de conquistar algo maior ficou mais forte do que a minha zona de conforto e aqui eu estou. Humano, passivo de críticas e alguém que tá começando, mas que sabe onde quer chegar. Então fica com a gente e vai Corinthians.